O hiperparatireoidismo, a gente vai falar, é uma condição assim como o hipo ou o hipertireoidismo. É uma condição metabólica, advinda aí de uma, vamos dizer, hiperfunção ou hiperfuncionamento das glândulas paratireoides, tá certo? Então, a gente vai falar desde a fisiopatologia, das múltiplas manifestações do hiperparatireoidismo, até o tratamento de cada uma delas, certo? Sinta-se à vontade aí, por gentileza, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar, que aí eu vou parando e vou respondendo, tá certo? Vamos lá. Antes da gente falar sobre as condições e alterações metabólicas das glândulas, a gente precisa entender e relembrar um pouquinho lá de anatomia e fisiologia, como é que elas funcionam. As glândulas paratireoides são quatro glândulas. A gente fala quatro, gente, porque na grande maioria das vezes são quatro, tá certo? Mas o que que acontece? O número de paratireoides que cada indivíduo tem, ele não é absoluto. Ele não vai ser sempre quatro, tá? Então, já foram descritas até 7 paratireoides. Então, eu posso ter um indivíduo com 3, eu posso ter um indivíduo com 7. Então, o número 4 geralmente é a principal ocorrência, mas isso não quer dizer que sejamos todos portadores de 4 paratireoides, tá certo? Então, as paratireoides, elas derivam lá dos arcos branquiais, do terceiro e quarto branquial, arco branquial, ou bolsas faríngeas, como vocês bem quiserem se referir, do período embrionário. Então, as glândulas superiores, elas derivam do quarto arco branquial, ou da quarta bolsa faríngea. E as inferiores, elas derivam da terceira bolsa faríngea, ou do terceiro arco branquial, junto com o timo. Então, as superiores, elas têm um trajeto de descida no pescoço muito pequenininho. Já as inferiores, um trajeto um pouquinho maior, porque elas descem do terceiro arco junto com o timo. Elas recebem irrigação das artérias tireoides, superior e inferior. Macroscopicamente falando, elas se assemelham a uma pequena protuberânciazinha na lateral da tireoide, semelhante a um grão de arroz. A gente fala, é uma ervilhazinha. Não, é um grão de arroz. É bem piquichitito mesmo, tá? Varia de, no máximo, estourando aí, meio grama a 2 gramas. Isso num tamanho fisiológico, tá certo? Então, ele é elas são bem pequenas mesmo. Então, não raras as vezes, quando você vai ressecar uma tireoide, vem uma glândula paratireoide junto, certo? Em cabeça e pescoço, a gente, de uma forma meio grosseira, a gente mede a expertise da mão do cirurgião quando não vem glândula paratireoide no histopatológico. Então, é basicamente isso. Tecnicamente, você só foi para tirar a tireoide e você só tira isso. Então, se veio para a tireoide junto, é porque você não teve a atenção de deixar ela lá na hora da ressecção, tá? Então, elas são bem pequichitas, tá? Elas produzem o PTH, que é o paratormônio. E aí, a gente voltando, a gente lembra qual é a função do paratormônio. A meia-vida do paratormônio dentro da corrente sanguínea é de 2 a 4 minutos, tá? Ele serve justamente para fazer o controle, o equilíbrio do cálcio, da dosagem sérica do cálcio. Então, o que que acontece? Quando o cálcio está baixo no sangue, a gente precisa de cálcio livre, a, automaticamente as glândulas paratireoides, elas começam a produzir PTH, ou seja, elas, com esse PTH, aumenta a absorção intestinal, aumenta a reabsorção de cálcio no rim e aumenta a liberação dos ossos. Ou seja, eu preciso de cálcio livre na corrente sanguínea para funcionar como um combustível. E o que que usa cálcio como combustível dentro do corpo? Sistema nervoso, tá? Como um todo, já que a despolarização da membrana é mediada pelo quê? Por canais de cálcio. Outro componente que usa cálcio como combustível são os músculos para contração.
Então, o que que acontece? Quando eu não tenho cálcio, eu não tenho informação chegando automaticamente para esse músculo, ele não responde. Muito pelo contrário, na verdade, ele vai responder com tetania, ele vai começar a travar, tá certo? Então, o PTH ele serve para isso. Ele serve para manter uma biodisponibilidade de cálcio suficiente para que eu possa usar para realizar essas funções, tá? A atividade normal do sistema nervoso, central e periférico e a, a própria movimentação, né? Uma mobilização do corpo, tá certo? Mas isso não estou falando só de musculatura estriada esquelética, tá? Musculatura estriada lisa, a musculatura lisa, perdão, ela também precisa de cálcio para funcionar, tá certo? Então, automaticamente, quando eu tenho muito cálcio, eu tenho a produção de calcitonina lá pelas glândulas, lá pelas células C parafoliculares da tireoide, certo? Então, calcitonina é produzida pela tireoide, paratormônio pelas paratireoides. Então, as duas fazem esse yin-yang, esse yin-yang aí do hormônio, dos hormônios, melhor dizendo, do metabolismo do cálcio, tá certo? O defeito nesse equilíbrio é o que vai fazer com que haja um hiperpara, tá certo? Você fala assim, mas tá, então não existe hipoparatireoidismo. Então, existir existe, tá? Só que a alteração metabólica mais evidente, que gera mais sintoma, é o hiperparatireoidismo. O hipoparatireoidismo, ele acaba sendo compensado por outros mecanismos e não geram tanto sintoma ou tanta repercussão negativa dentro do corpo, tá? Além de ser bem mais raro de acontecer. Geralmente ele vai acontecer quando eu tenho agenesia de paratireoide, e isso já é detectado lá na infância. Então, clinicamente falando, o que é mais relevante é o hiperparatireoidismo, tá? A gente tem três manifestações básicas, que é o quê? O hiperparatireoidismo primário, o secundário e o terciário. Cada um vai acontecer por uma coisa e cada um vai acontecer num determinado contexto, certo? Então, o que é o hiperparatireoidismo primário? É aquele que acontece quando eu tenho um problema na própria glândula, tá certo? Então, é um problema estrutural, ou seja, originário na própria glândula. Então, geralmente, eu tenho um que adenoma, tá certo? Então, eu tenho um problema da própria glândula. Então, eu tenho um adenoma hiperfuncionante, eu tenho uma dessas 4 ou 5 glândulas funcionando além da conta e produzindo PTH além da conta, tá certo? Eu tenho alguns fatores de risco já estabelecidos, como exposição prévia a lítio, a alguns carbapenêmicos, a algumas medicações específicas, certo? A radiação, tanto quanto a própria tireoide, tem como fator de risco também. Então, perdão. Então, o adenoma de paratireoide, ele é bem comum, na verdade. E ele costuma ser de uma única glândula, tá certo? Porque o que acontece? Quando eu tenho uma hiperprodução de hormônio por um adenoma, geralmente uma única glândula, as demais elas se tornam preguiçosas e elas não produzem tanto quanto deveriam, justamente porque eu já tenho uma única trabalhando pelas demais. Então, elas continuam piquichichitas, pequenininhas, enquanto apenas uma cresce de tamanho. Em geral, quando eu estou falando de adenoma, que é o de um hiperparatireoidismo primário, tá? Secundário e terciário, já o que eu acabei de falar geralmente não acontece. Eu tenho uma doença multiglandular, eu tenho alteração de duas ou mais paratireoides. Então, elas aumentam de tamanho, duas ou mais glândulas, tá? Não é a manifestação clássica do primário, que é só uma glândula que aumenta, não. Tá bom? O secundário
eu já não tenho um problema na glândula, eu tenho um problema em alguma outra parte do sistema, do sistema de absorção e distribuição do cálcio, que faz com que eu tenha uma hiperestimulação da paratireoide, tá certo? Então, por exemplo, eu não tenho uma produção de vitamina D adequada, eu não tenho uma absorção de cálcio no rim adequada, eu não, lembrando que a vitamina D, eu preciso do rim para a vitamina D, tá certo? A vitamina D é a fração que a gente faz, a gente produz na pele, mas o pró, ou seja, a provitamina D, a substância que vai ser metabolizada na pele com a exposição solar em vitamina D, ela é produzida no rim. Então, se a gente tem uma função renal ruim, ou seja, não tem essa produção de forma adequada, eu também posso ter um hiperparatireoidismo secundário, tá? Então, pacientes que geralmente têm doença renal avançada e já são usuários crônicos de hemodiálise, eles acabam desenvolvendo hiperparatireoidismo secundário, tá certo? Então, a grande maioria desses pacientes que fazem hemodiálise há muito tempo e já estão em fila de transplante, eles acabam desenvolvendo hiperpara secundário, justamente por conta da alteração aí desse metabolismo da vitamina D e do cálcio, tá certo? Não raras as vezes, eles desenvolvem doença multiglandular. E aí a única forma de você tratar é com cirurgia, certo? Vou chegar lá na frente, explicar um pouquinho mais essa parte. E o terciário, na vida prática clínica de vocês, vocês vão observar basicamente depois do transplante renal. Então, enquanto no secundário eu tenho um paciente, por exemplo, pegar hipoteticamente falando aqui, eu tenho um paciente que é dialítico, renal crônico e ainda não fez um transplante, geralmente o terciário ele se dá depois do transplante, tá certo? Então, o que que eu posso, às vezes, o que que acontece? Aí, gente, não atrelem, o terciário é a única exceção aqui, tá? Mas não atrelem, por exemplo, a imagem do primário e do secundário ao doente renal crônico. Ah, porque eu coloco, por exemplo, se eu colocar no enunciado, era um doente renal crônico, dialítico, pipipi, popopó. Secundário. Secundário. Ah, tá. Mas o PTH dele é um PTH com mais de 1.000, mais de 2.000. É um PTH com mais de 1.000, mais de 2.000. Quando eu falo de um PTH secundário, eu estou falando de um PTH de 200, na casa dos 200, 300. Quando eu tenho um PTH muito aumentado, na casa do 1.000, 2.000, eu não estou falando de um hiperpara secundário, eu já estou falando de um hiperpara primário com um provável adenoma hipofuncionante, hiperfuncionante, tá? Então, eu posso ainda ser um renal crônico dialítico e ter, no caso, um hiperpara primário, ou seja, que já existia antes mesmo da doença renal crônica. Então, não associem pau é pau, pedra é pedra, a o hiperpara primário ou hiperpara secundário. Ah, esse aqui é do renal crônico, esse aqui não é do renal crônico. Em medicina, nada é absoluto, então esse aqui, às vezes, pode acontecer no contexto desse daqui também. Então, eu posso ter um paciente renal crônico dialítico que, pelo contexto, sugeriria um secundário, mas que já existia uma doença prévia, já existia um primário oculto aí, vamos dizer assim, ou um primário ainda em manifestação, ainda em progressão, e só descoberto depois, tá? Agora, o terciário, ele sempre vai acontecer dentro do contexto de um pós-transplante. Então, esse aí realmente não tem o que não atrelar, tá certo? Tá, as mesmas manifestações e tudo, mas dentro de um contexto de pós-transplante renal. Por exemplo, já é um paciente com falência renal estabelecida, fez o transplante e mesmo assim precisa retirar as paratireoides, porque mesmo depois do transplante, ele ainda manifestou um hiperpara, tá certo? Então,
Vamos lá. O adenoma único, como eu falei, gente, no hiperparaprimário, 80% dos casos, tá certo? Então, essa é a bolotinha aqui, ó. Olha que coisa mais fofa. Então, ela é muito pequenininha, as paratireoides, elas costumam ser muito pequenas, então, como eu mostrei, é um grãozinho de arroz. Ali já não é um grãozinho de arroz. Ali tá parecendo um tremoço. A quem conhece aí já viu, um tremoço é um grão que o pessoal come de aperitivo, ele é um pouquinho maior, mas ele é achatado. Então, isso aqui já é uma glândula hiperplásica, já é uma glândula aumentada de tamanho. Essa aqui está aumentando de tamanho no mesmo bolo, tá? Porque as paratireoides, elas não são desse tamanho. É só uma bolotinha fininha, pequenininha mesmo. Então, esse aqui provavelmente já tem um adenoma, essa aqui já é uma doença multiglandular, mas eu coloquei mais para vocês verem o tamanho que a glândula assume. Olha a bolotinha de novo, também uma paratireoide hiperplásica, tá certo? Então, um adenoma de paratireoide. Então, o que que acontece? Vamos lá. Lembra que eu falei que o PTH tem uma meia-vida de quê? De 2 a 4 minutos, correto? Em cirurgia de paratireoide, a gente tem vamos dizer assim, uma ferramenta que a gente tem, que é a dosagem do PTH no intraoperatório, tá certo? É o que vai nortear para a gente, por exemplo, se a gente retirou todas as glândulas, ou se tem alguma glândula ainda persistente lá que a gente não está achando, ou se a gente já retirou a glândula que está doente e as demais já estão produzindo só o que tem que produzir. Então, essa dosagem ela é feita dentro do intraoperatório e a gente vê, retirei a glândula, tempo de excisão de 0 a 15 minutos, é feita a primeira coleta. Observou queda superior a 50% do valor do PTH, então, muito provavelmente a gente retirou a glândula que estava doente. Fez uma outra dosagem, 20 minutos depois da excisão, o valor caiu além da metade, então, muito provavelmente, a gente retirou todas as glândulas que a gente queria, tá? Agora, se esse valor persiste aumentado, persiste alto, então, muito provavelmente, a gente não tirou todas as glândulas que deveria. Então, a gente vai lá e continua procurando até achar. Então, é primordial que a gente faça essa dosagem. Não é todo hospital que tem essa dosagem feita de forma, vamos dizer assim, tão eficaz, vamos dizer assim, de pronto, mas tecnicamente a gente deveria ter, tá? Então a gente acaba fazendo a ressecção mesmo no olhômetro, retira o que teoricamente seriam as 4 glândulas, e faz a coleta do PTH no intraoperatório, mas em geral o resultado vai sair 24 a 48 horas depois, tá certo? Como eu falei, riscos, radiação externa na infância, esposa, a galera que a mãe ama um raio-x, ai, meu filho, acho que está com pneumonia. Vamos pedir um raio-x? Pede um raio-x, doutor, pede um raio-x. Aí taca a radiação na criança. Taca a radiação na criança. Aí, às vezes, a criança é o demônio. Aí vai, isso aqui quebra. Aí eu acho que quebrou o braço. Aí taca a criança. E aí, você acho que tá com a gripe, não sei o que, quer um raio-x. E taca a radiação na criança. Para a mãe é maravilhoso, porque não é ela que está pegando o raio-x, né? Então, mas o efeito repetido dessa radiação sem necessidade é um fator de risco para hiperparatiroidismo primário no futuro, tá? Então, vocês, quando tiverem o filho de vocês, não é só porque vocês são médicos, mas porque vocês sabem que radiação, além da conta na criança, é um fator de risco, tá? Adenoma de paratireoide, tá? Guardem isso no coração de vocês, que quando isso acontecer, vocês vão lembrar de mim no futuro. Exposição prolongada a lítio e outros diuréticos tiazídicos, hidroclorotiazida, clortalidona, tá certo? Então, elas também podem causar adenoma de paratireoide. Algumas síndromes genéticas também podem causar, tá? Geralmente é por conta de defeito
nos genes de controle das paratireoides. O tratamento, gente, vamos lá. O tratamento, ele não tem outro não, tá bom? Quando eu estou falando de tratamento visando cura, tá certo? Eu tenho controle medicamentoso, que eu faço controle do cálcio, mas quando eu falo de tratamento, perdão, quando eu falo de tratamento, somente cirurgia, tá certo? O tratamento definitivo, 96,1% de cura bioquímica, tá certo? Então, os critérios para operar são basicamente a existência de sintomas. O que é isso? São sintomas de hipercalcemia, tá certo? Então, pacientes que fazem hiperparatireoidismo, eles têm hipercalcemia, ou seja, tem PTH demais no sangue, tirando cálcio demais desse osso e jogando na corrente sanguínea. Então, eu tenho cálcio elevado, tá certo? Eu tenho osteoporose, eu tenho dor óssea, eu tenho formação de cálculos renais, toda sorte de alterações que o excesso de cálcio no organismo vai causar, tá? Então, tem hipercalciúria, certo? Eu tenho já, por conta da própria calciúria, o próprio excesso de cálcio no sangue, eu já tenho também um comprometimento da função renal, tá certo? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que os critérios de avaliação são esses aqui, ó. A avaliação de densidade óssea, justamente para avaliar se esse paciente ele está com reabsorção demais ou não, verificar a função renal, para verificar se já teve decréscimo, se já teve prejuízo, tá certo? E se tem, o quê? Existência de hipercalciúria com perfil litogênico. Se ele tem já predisposição, já dentro do contexto favorável, ou já a presença de cálculos renais, tá bom? Os sintomáticos todos a gente opera. A gente não vai considerar, claro, de pronto cirurgia se tiver alguma outra condicionante, mas a preferência sempre é a cirurgia, tá certo? Então, a cirurgia ela é uma cirurgia semelhante à da tireoide, com uma incisão um pouco menor, considerando o que a gente chama de exploração bilateral aberta, tá? Existem outras modalidades de cirurgia hoje. A cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia por vídeo, perdão, a cirurgia endoscópica e a cirurgia robótica, tá? Então, existem outras modalidades minimamente invasivas, que podem ser feitas com anestesia local e sedação consciente ou anestesia geral, tanto faz. Então, a gente consegue ter esse arsenal aí de possibilidades, tá? Essas opções minimamente invasivas aparecem dentro do contexto de, vamos dizer assim, de evitar a cicatriz no pescoço, só. Mas inclusive com outras abordagens, tá? Inclusive retrocervical, aqui por infraauricular, axilar, transoral, ou seja, tudo para evitar o cortezinho aparente no pescoço. Quando a gente fala, isso aqui a gente está falando de adenoma, tá? Mas quando a gente fala, por exemplo, de doença multiglandular e a gente vai fazer uma paratireoidectomia total, ou seja, a gente vai ressecar todas as glândulas, a gente não pode deixar esse paciente sem paratireoide. Gente, não existe similar sintético do PTH. Ainda não conseguiram fazer, justamente porque a meia-vida do PTH é de 2 a 4 minutos. 2 a 4 minutos. Você vai ficar a cada 2 minutos se injetando alguma coisa? Se injetando PTH? Pá, deu 2 minutos, pá, deu 2 minutos, pá, deu 2 minutos, pá, aplica de novo. Não dá. É metabolicamente inviável. E não tem uma forma de, eu vou aqui fazer uma liberação lenta, fazer uma forma de liberação lenta. Também não é viável. Tá certo? Então, o que acontece? Não existe substituto sintético. Então, a gente não pode deixar esse paciente sem paratireoide. Então, retira-se todas as glândulas paratireoides que ele tem,
Escolhe-se a aparentemente mais saudável, ou seja, aquela que está menos hiperplásica, ou até pega um fragmento da que está mais aumentada, se você olhar que as outras já estão muito mal das pernas, beleza, vou pegar um pedacinho aqui dessa que já está maior, é uma fatia dela. E aí o que, que a gente faz? A gente corta, corta bonitinho um pedacinho, a gente pica todo esse fragmento, ou toda essa paratireoide que está aparentemente saudável, ali, macroscopicamente saudável. A gente pica ela todinha, macera, faz uma papa disso daí, e a gente insere aonde? No antebraço. Abre um cortezinho ali no antebraço e joga essa papinha toda de paratireoide num buraco lá dentro do antebraço. Geralmente, a gente abre o pronador redondo, que é esse músculo aqui do antebraço, que faz a pronação do antebraço. E aí você abre o músculo, joga lá dentro aquela papinha, fecha, acabou. Assim, tá, mas e aí? Como é que vai sobreviver? Por embebição. Então, essa substância, o que sobrou da glândula vai ficar imersa no meio desse suco que é plasma, sangue, tudo ali ao mesmo tempo no buraquinho que você fez no antebraço, e ela vai se reorganizar com o tempo. Isso não é da noite para o dia, demora de 3 a 4 semanas. Ela se reorganiza, promove neovascularização e, voilà, você tem uma glândula paratireoide no seu antebraço. E ela começa a produzir PTH. E aí você me fala, tá, beleza, mas enquanto isso não está acontecendo, você falou que eu preciso do PTH. Enquanto não está acontecendo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a suplementação de cálcio, certo? Eu vou suplementar o cálcio, que é, para mim é mais fácil, porque eu consigo de forma oral e às vezes até venoso, mas eu consigo manipular, eu consigo manejar a posição de cálcio melhor e de forma mais viável do que eu consigo de PTH, que eu não tenho como fazer. Então, deixa lá a glândula se reorganizando, uma hora ela vai ligar, ela vai começar a funcionar, ela vai começar a produzir PTH, e aí esse meu manejo do cálcio vai se tornar mais fácil ainda, porque aí eu vou começar a retirar a oferta de cálcio que eu estou dando para esse paciente. Se ele tomava 8 comprimidos por dia de carbonato de cálcio, ele começa a tomar só 2, ele começa a tomar só 1, até o momento que eu tiro esse carbonato, quando eu observo que ele tem, sim, uma glândula funcional, tá certo? Aí você me pergunta, gente, mas e por que o antebraço? Por que o antebraço? Porque é uma paratireoide e ela pode formar um outro adenoma. Olha que maravilha. Ela pode se tornar novamente hiperplásica se as condições que produziram o hiperparatireoidismo lá atrás não mudarem, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente renal crônico que não fez transplante, está fazendo ainda, está na fila do transplante, continua fazendo hemodiálise, continua fazendo reposição de vitamina D, continua fazendo tudo aquilo que fazia antes da cirurgia. Muito provavelmente, essa glândula paratireoide que ele tem no braço vai hiperplasiar. As condições, elas não mudaram, gente, o contexto permanece o mesmo. Então, é muito mais fácil, veja, eu com anestesia local, abrir o antebraço aqui e retirar essa glândula, ou retirar uma parte dessa glândula que está hiperplásica, anestesia local. Isso a gente está falando de hospital dia, o paciente vem, eu anestesio aqui, abro, tiro, resolveu, ele vai para casa no mesmo dia, acabou-se. Do que eu ter que abrir novamente o pescoço, anestesia geral, internação e pipipi, popopó. E fora os riscos inerentes a essa cirurgia. Então, antigamente, era a cirurgia? Era colocar no esternocleido. Então, retirava-se uma parotireoide, fragmento, macerava, mesmo processo, e inseria no esternocleidomastoide. Ou, aí, a glândula aumentava de tamanho e tinha que tirar lá um pedaço dela de novo, ou tirar ela inteira. Tinha que abrir o pescoço.
Então, começou-se a observar que por que que eu vou abrir o pescoço de novo, se é muito mais prático, muito mais funcional, eu fazendo o antebraço, que aí eu consigo depois fazer só com anestesia local. Então, por exemplo, se um dia vocês virem, ele vai fazer uma cintilografia de paratireoide, e tem lá a anotação, cintilografia de paratireoide no antebraço, não se assustem, a anotação e o pedido do exame está certo, é porque muito provavelmente ele fez uma hiperparatireoidectomia, desculpa, uma paratireoidectomia total com um alto enxerto no antebraço. Então, a gente quer saber se aquele enxerto do antebraço está hiperfuncionante ou não, tá bom? É só para deixar claro para vocês. Agora, quando o paciente ele não é candidato à cirurgia, a princípio, eu tenho que fazer o controle do cálcio. Eu tenho que fazer o controle dessa hipercalcemia. E eu só faço o controle de hipercalcemia com o quê? Com, eu tenho que quelar, eu tenho que inutilizar uma parte desse cálcio que está livre no corpo com o Cinecal 7. Então, eu vou quelar uma parte desse cálcio e eu vou usar o bifosfonato, que geralmente é o alendronato de sódio, justamente para melhorar a densidade óssea, principalmente da coluna vertebral, tá? Então, eu inutilizo uma parte desse cálcio que está circulante e eu otimizo a absorção de uma parte desse cálcio pelo, pela coluna vertebral, para melhorar a densidade da coluna vertebral e a absorção periférica nos músculos, tá certo? Desse cálcio circulante. Eu posso fazer também combinado reposição do que está faltando. Então, se está faltando vitamina D, eu vou lá e reponho vitamina D, tá? Lembrando que a vitamina D, a provitamina D, ela é produzida no rim. Então, se o seu rim não funciona, não adianta eu te encher de provitamina D, por exemplo. Alimentos que são ricos em provitamina D, que não vai funcionar. Não vai funcionar porque eu preciso de uma atividade renal satisfatória para produzir essa substância, tá? Então, produzir a partícula que vai ser metabolizada em tocoferol, que é a vitamina D. Então, não tem um rim que funciona direito, que já está mal das pernas, não adianta nada, tá? Gente, vocês estão conseguindo entender? Porque isso é essencial. Tá acabando já. Isso é essencial e a maior, acho que se eu não me falha a memória, a maior parte das questões de prova são basicamente o que eu estou dando oralmente aqui na aula. Então, e também muito do que vocês vão ver na prática de vocês, tá? Então, quem quiser isso, que acaba escolhendo ser nefrologista, vai ver muito disso ainda, tá bom? Então, não é só o cabeça e pescoço que lida com o hiperpara o tempo inteiro. Na verdade, o paciente, ele é primariamente manejado pelo nefrologista. Ele vem para a gente, na cabeça e pescoço, de fazer a cirurgia, mas ele é basicamente um paciente da nefrologia. Então, se eu tenho deficiência nutricional, seja vitamina D ou cálcio, repõe. Se eu tenho doença renal crônica, comprometimento da síntese da hidroxivitamina D, certo? Então, eu tenho que fazer um controle rigoroso dos níveis de fósforo e cálcio séricos, justamente com o uso do alendronato, tá? Aí eu verifiquei lá que existe uma falha fisiológica avançada, ou seja, fiz tudo, repus tudo, e mesmo assim não está funcionando, aí eu tenho que usar os calcimiméticos, que é o sinacalcete. E eu tenho que repor com a fração ativa da vitamina D, não da provitamina D, tá? Beleza. Estou suspeitando de um paciente gente, desculpa, esse aqui já é dentro de um contexto, passei ele do primário, né? Esse aqui já é dentro de um contexto de um secundário, tá? Eu falando, e não deixa isso claro.
Isso aqui já é dentro de um contexto de um paciente com hiperparatireoidismo secundário, em geral, tá? É um paciente, em geral, com doença renal crônica, tá bom? Problemas de má absorção de cálcio no intestino, eu posso ter, por exemplo, com pacientes com síndrome do intestino curto. Isso pode acontecer. E aí eu não estou falando, por exemplo, de um paciente que originalmente é um paciente renal crônico. Ele é um paciente que acabou desenvolvendo uma doença desabsortiva. E aí eu posso, sim, fazer um hiperpara secundário também, tá bom? Mas quando a gente acaba pondo, estatisticamente falando, esses pacientes na balança, o paciente com renal crônico, ele é o mais incidente, ou melhor dizendo, ele é o mais prevalente. E o paciente com doença desabsortiva, ou doença, ou síndrome do intestino curto, ou mesmo um paciente bariátrico, ele acaba acaba sendo uma pequena parcela, na verdade, desses pacientes com hiperpara, tá? Bem pequena mesmo. E como é que eu vou fazer a avaliação diagnóstica desse paciente? Estou suspeitando de hiperpara. Como é que eu vou saber se tem, de fato, alguma glândula aumentada? Fui lá, medi o PTH do paciente, veio 2.000. Não é normal. 2.000 é normal. O paciente está com perda óssea, está com a óssea, já está com alguns sintomas sugestivos de osteoporose, algumas alterações na densidade óssea dele, a densitometria veio alterada, veio com PTH de 2.000. Bem, vou usar para identificar qual paratireoide está alterado. Primariamente, uma ultrassom, tá? Na ultrassom, observem aqui, o tecido heterogêneo da tireoide e o tecido hipoecóico da paratireoide. O tecido hipoecóico da paratireoide vai se assemelhar ao tecido de um linfonodo. Então, quando ele está bem justaposto à tireoide, o ultrassonografista, ele não considera isso daqui como como um linfonodo, ele considera como uma paratireoide, tá? Então, ultrassonograficamente falando, se assemelha a um linfonodo, tá? Eu tenho um aspecto hipercóico ou anecoico, tá bom? Outro exame que eu vou utilizar, complementar a ultrassom, por que que eu digo complementar? Não é um ou outro, é em geral, e, se possível, um e outro, porque tira completamente a dúvida da localização e de qual paratireoide está alterado. Então, eu vou fazer a cintilografia, tá? Então, é inserido um radiomarcador na corrente sanguínea do paciente e é feito a captação 15 minutos depois, e 2 horas depois, e 5 horas depois, tá? Na de 15 horas depois, 15 minutos depois, vocês conseguem observar, olha, coloriu aqui em cima e coloriu aqui embaixo. Coloriu até lá embaixo, ó, o fígado e o estômago. Beleza. Aí você me pergunta, tá, mas isso tudo aqui é paratireoide? Não, gente. Num primeiro momento, o que acontece? Num primeiro momento, as glândulas salivares e a tireoide, ela também colore, justamente porque elas também captam o radiofármaco, tá? E aí eu tenho o que a gente chama de washout. O que que é isso? É quando nessas localizações que eu falei, nas glândulas salivares e na tireoide, o radiofármaco, ele vai embora, certo? E aí só sobra o quê? Aonde ele foi hipercaptado dentro da paratireoide. Então, o que que a gente às vezes observa? Quando eu tenho um adenoma realmente muito grande, ele fica bonitinho, aí ele vai ficar bem mais evidente aqui, vocês conseguem ver na leitura de 15 minutos, mas na leitura de 2 horas ele ainda é identificado. Às vezes, quando a gente não tem um adenoma muito grande, mas a gente vai fazer a cintilografia e fala assim, a cintilografia não veio positiva.
Não é que ela não tenha vindo positiva, gente. O que que acontece? O adenoma, ele não é tão grande. E aí, ele até captou radiofarma. Só que captou e eliminou dentro da janela do washout. E aí, quando você vai ler, o adenoma está no meio daquela sombra da paratireoide. Desculpa, está no meio da sombra da tireoide. E aí você fala, tá, mas aí é a tireoide que coloriu, não foi o adenoma. E aí na janela de 2 horas já não tem mais nada colorindo. Então, é porque o adenoma conseguiu jogar isso daí dentro daquelas 2 horas e não coloriu. Mas isso não quer dizer que o paciente não tem adenoma. Ele só também eliminou o radiomarcador dentro da janela do washout da tireoide, tá? Então, na verdade, eu tenho um falso negativo. Por isso que eu não faço um ou outro, eu faço um e outro. Porque, por exemplo, se eu tenho uma paratireoide alterada na ultrassom e na cintilografia não veio alterada, não é que eu não tenha uma paratireoide alterada. Eu tenho. Eu só não consegui captar isso na cintilografia. Você entendeu? A cintilografia, geralmente, ela é mais eficaz para a gente identificar não só o adenoma em si, mas paratireoides ectópicas, paratireoides fora da localização habitual. Paratireoide que fica geralmente no timo, retroesofágica, paraesofágica ou torácica, tá certo? Então é sempre bom a gente fazer cintilografia, porque, por exemplo, ela pode colorir aqui dentro, ou aqui atrás, na região do esôfago. Aí você fala, meu Deus, mas coloriu ali, o que que é aquilo? Uma paratireoide. Um adenoma de paratireoide. Intratorácica, ainda por cima, tá? Por último, eu tenho o SPECT-CT, que é a tomografia de fóton único, tá? É bem parecido com uma cintilografia também, utiliza radiofármaco, e ele consegue também identificar um adenoma ou alterações na paratireoide. Mas como não tem a mesma disponibilidade, geralmente a gente faz a investigação diagnóstica basicamente com ultrassom e cintilografia, tá bom? Ultrassom e cintilografia de paratireoide.